De volta com o nosso Agrofrutas BR e agora você vai acompanhar uma reportagem especial que faz um alerta importante aos produtores de banana. A raça 4 tropical de Fusarium ataca os bananais, causando a morte das plantas, inviabilizando a produção. E não há disponível no mercado um produto para o controle ou alguma variedade resistente da fruta. A doença tem se expandido nos últimos anos do Sudeste Asiático até a África. Em Taiwan, por exemplo, a exportação para o Japão reduziu drasticamente. As perdas econômicas foram estimadas em mais de 200 milhões de dólares. Já na Indonésia, em apenas 2 anos, a área plantada de banana reduziu 50%. Miguel é especialista em fitopatologia, ciência que estuda as doenças das plantas, e faz um importante alerta: há risco da raça 4 entrar no Brasil. Os riscos da entrada da raça 4 tropical de Fusarium no Brasil, principalmente via material vegetal, por exemplo, com a importação de material vegetal não certificado, que não esteja certificado como livre da doença, e também existe o risco de entrada através de solo aderido, que é os sapatos dos turistas, que eventualmente, o pessoal que eventualmente visite áreas afetadas pela doença. Uma vez que o fungo é um habitante do solo, ele produz estrutura que sobrevive no solo, de maneira inadvertida poderia entrar também no solo aderido nos sapatos. É importante destacar que o Brasil tem raças 1 e 2 dessa doença. Sim? Os sintomas externos, quando uma planta está infectada dessas raças que a gente já tem no Brasil, são idênticos a essa raça 4 tropical. Quer dizer que visualmente você não consegue diferenciar um da outra. Quando você tenta pegar amostras e levar para o laboratório e verificar no microscópio, também não é possível no microscópio. Então teria que utilizar métodos moleculares. Significa o quê? Significa que tem que ser feita a extração de DNA e desenvolver um método que seja específico para essa raça 4 tropical. O Brasil produz hoje banana em torno de 500 mil hectares de banana. Desses 500 mil hectares de banana, as variedades principais são prata e nanica, que também é conhecida como Cavendish. São variedades que são suscetíveis à raça 4 tropical. Então estamos falando que provavelmente mais de 90% das bananas que se plantam no Brasil sejam suscetíveis a essa raça 4 tropical. Considerando que não existe método de controle, seja químico ou cultural, efetivo para essa doença, e que também não existem variedades resistentes que eventualmente possam substituir as que já existem, o impacto econômico e social da entrada dessa doença no Brasil, a gente não pode, inclusive, estimar. A gente sabe que seria muito importante, mas poderíamos utilizar assim, a palavra como inestimáveis ou incalculáveis. Realmente seria um impacto extremamente forte para a nossa baranicultura. A doença é causada por um fungo habitante do solo, que inclusive pode sobreviver por até 40 anos, mesmo na ausência de bananeiras. Isso significa que uma vez que o solo está contaminado, não há mais a possibilidade de plantar bananas novamente no local. Sim, o impacto para o Brasil é muito grande, né? A banana girou ano passado 14 bilhões de reais, né? Em todo o Brasil, e esse ano tem uma estimativa para 16 bilhões de reais, né? Então é um impacto muito grande na economia e estamos todos muito preocupados com essa ameaça aí que infelizmente está no mundo hoje, né? No Brasil nós não temos essa doença ainda. Os desafios agora são como o país pode evitar a entrada da doença e como os produtores podem se prevenir. Primeiro de tudo, a preocupação é o que a gente adota, né, como fitopatologista, entendedor de doença de planta, é as medidas de exclusão. Essas medidas é aquelas que impedem a entrada primeiro no país, né? Então tem que ter as medidas de exclusão. E essas medidas às vezes são legais, né? Então, através do Ministério da Agricultura, agora, como foi mencionado anteriormente, é uma praga quarentenária, é uma praga não existente no Brasil, então aumenta o rigor. Então, o fato de ter criado
se criar uma legislação para impedir a entrada, então aumenta a fiscalização. Então, essa é a primeira coisa. Primeira medida, é uma medida de exclusão. Isso a nível de governo. Agora, a nível de Estado, né, ou a nível de Brasil, quer dizer, todos os estados, todos os polos produtores de banana têm que adotar as medidas, os cuidados, para não deixar entrar na sua propriedade. E uma das medidas é o cuidado com o trânsito de pessoas. Pessoas que vêm dessas áreas infestadas, né, e chegam até essas propriedades, nos diferentes polos de produção de banana. Então, é um risco muito grande, porque uma vez que foi introduzida a doença, dificilmente se consegue erradicar. Então, nesse caso, a principal medida de controle, né, é a exclusão, não deixar entrar. Então, por diversas formas. Primeiro, material vegetal infectado. Os produtores costumam plantar ou fazer bananais não com mudas de cultura de tecido, que o ideal seria, tecnicamente falando, seria ideal. Mas às vezes eles fazem bananais com mudas que trazem de outras áreas. E muita gente traz material de fora. A helicônia é uma hospedeira, é uma planta ornamental bonita. Você traz uma planta que pode hospedar esse patógeno, esse fungo, e aí você traz planta, pronto, já introduziu na área. Então, é muito fácil, sabe? É muito simples para introduzir. Então, tem que aumentar o rigor na fiscalização a nível federal, para não entrar no país, e entre os estados, o trânsito de material, né? Porque, como a gente sabe, a raça 1, a raça 2 e a raça 3, a gente já convive com ela no Brasil, né? A raça 1 e a 2 ocorrem em bananas, né, ocorre na figo, na blugoi, que a gente chama, e a raça 3 ocorre na helicônia. A raça 4 ela é específica da nanica. Então, qual é a preocupação? É que aqui, por exemplo, no Vale do Ribeiro, onde nós estamos no estado de São Paulo, o maior produtor de banana, 60% são banana nanica, 40% banana prata. A nanica hoje ela é a maior área cultivada exatamente porque o mal do Panamá, quer dizer, a fusariose, ela acometeu a banana maçã. Então, a banana maçã não se planta mais aqui, porque, como foi dito, né, o fungo ele sobrevive por mais de 40 anos no solo. Então, uma vez que ocorreu a doença, se plantar banana maçã, não consegue colher o segundo ciclo. O primeiro ano se dá colhe um cacho, no segundo não colhe mais. Então, a preocupação nossa é, primeiro, evitar a entrada de material contaminado. Então, essas mudas são as principais vias, né, de transmissão, vias de transporte ou de dispersão desse fungo, né? Então, a primeira coisa tem que tomar os cuidados. Outra é o solo. O solo é muito importante porque o fungo ele sobrevive como estrutura de resistência que fica mais de 40 anos. Então, ele pode vir no solo que está aderido ao pneu do trator, mas o solo que está aderido ao sapato. Então, por exemplo, a gente quando vai trazer, as pessoas que vêm de fora, quando entrarem aqui, elas têm que usar botas, né, compradas aqui, vão visitar as nossas propriedades com bota, né, e depois vão embora e deixam as botas. Quer dizer, não... Então, é uma medida interessante de fazer para evitar a dispersão também. Também são medidas de exclusão que são adotadas, né? Então, isso é o mais importante que precisa fazer.